Olá, meus irmãos, meu povo, povo de Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E aos ouvintes da Rádio Amém 98.9, de Lucas do Rio Verde, o nosso abraço. Irmãos, o tema de hoje é: não se despreze. Fica se desprezando. Nós vamos para um hino e depois, então, a mensagem olhando para esse tema. Não se despreze. Vamos lá. Fazendo-me ao chão cair. Então olho para o céu azul. Eu sei, delas não posso fugir. Muitas vezes eu pensei em desistir, tão fútil a vida é para mim, mas só Jesus esse vazio vem suprir, mostrando-me que vou conseguir. Vou conseguir com tua ajuda, Jesus. Vou conseguir com teu amor. Vou conseguir olhando para a cruz. Digo sempre vou conseguir. Quando lembro que me prometeste um céu de glórias eternas, mas sei, tenho muito que lutar, se quero, pois, vencer. E do outro lado, muito feliz eu serei, fruído que tanto almejei. Mas ainda estou nessa vida de aqui, lutando por Jesus vou conseguir. Vou conseguir com tua ajuda, Jesus. Vou conseguir com teu amor. Vou conseguir olhando para a cruz. Digo sempre, diga sempre, vamos dizer, vamos conseguir. Vamos conseguir. Amados e preciosos irmãos, você não deve, ou nós não devemos, nos desprezar por causa do que nós somos,
Porque se nós formos olhar na palavra de Deus, nós vamos ver que sempre foi as pessoas mais simples, as menores, as sem capacidade, as desprezadas, que Deus fez uso delas para grandes coisas. Você pode apanhar o Salmo 113, a partir do versículo 5. O salmista se expressa assim: quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está no céu e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue um necessitado, para o fazer assentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. O apóstolo Paulo expressou falando a mesma coisa na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26. Ele disse: vede, irmãos, a vossa vocação, e não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muito os nobres, nem muito os grandes que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, essa é a maneira de Deus. Enquanto você fica se desprezando, você tem que saber que Deus está te valorizando. Você faz parte da economia de Deus. E você fica se desprezando. Olha, se nós formos dar uma olhada aqui na Bíblia, o maior rei que Israel já teve, ele era desprezado. Porque aqui no primeiro livro de Samuel,
Nós vamos ver no capítulo 16, quando Deus manda Samuel ungir um rei no lugar de Saul, claro. Agora, veja a diferença de Saul e Davi. Tanto é que quando Deus foi escolher um rei para Israel, no caso Saul, Deus viu que aquele povo estava agindo na carnalidade, rejeitando Samuel e pedindo um rei para ser como as outras nações, mostrando que falta de espiritualidade, porque com Samuel eles não perdiam nenhuma batalha. Então, Deus manda o profeta na casa de Jessé, lá em Belém, o belenita. E Samuel manda passar todos os filhos de Jessé. Eram 7 ali. O primeiro era Eliabe. Quando Eliabe passa, Samuel, acredito, dá uma olhada meio que para cima, vê aquele homão forte e cai na besteira de falar com Deus daquela maneira. Ó Senhor, eis que está diante do teu ungido. Deus chama Samuel num canto e diz: Samuel, vem cá. Eu não sou como vocês, homens. Vocês olham muito a aparência. Você olha muito exterior. Eu olho para o coração. Mostrando que Deus não está olhando para a tua aparência. Mostrando que Deus não está olhando para o teu exterior. Deus está olhando para o teu coração. Tá? Passou Samar, ele não era, passou 7. Mas ele perguntou assim: bom, eu não vim aqui, a palavra de Deus não volta vazia. Eu não vim aqui para perder tempo. E pergunta para Jessé: não tem, o senhor não tem mais filho? Ah, sim, tem um filho, sim. É Davi. Olha, sugestionam-se que quando Davi escreveu o Salmo 51, eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe, sugestiona-se que na história Davi não era filho da mesma mãe daqueles homens, dos 7 filhos. Por isso ele era desprezado. Mas é uma sugestão da história, dos historiadores. Só sei que ele era desprezado. Mas quando chega o menino, Deus fala para Samuel: é ele. É esse aí. Ele está sendo desprezado
pela família. Mas eu amo. Eu quero ele. Ele é meu. E Samuel manda ele ajoelhar e pega aquele jarro feito de chifre de carneiro e despeja sobre ele. E a Bíblia diz: o Espírito de Deus não mais se apartou de Davi. O que você precisa é somente disso. É que o Espírito de Deus não se aparte de você. Tá? Ora, se nós formos dar uma olhada na Bíblia, quando o anjo, lá em Juízes 6, quando o anjo disse para Gideão: varão valoroso, e você vai livrar Israel da mão dos midianitas, ele disse o quê? Eu? A terra da nossa família é a menor em Manassés. E eu, o menor da casa do meu pai. Que jeito? Que jeito? Mas qual foi a resposta de Deus para ele? Eu serei contigo. Não te enviei eu? Então você vai ver que eram as pessoas de menos aparência, de menos condição, de menos força, tá? Até de menos entendimento. Por isso que lá Paulo diz: os sábios, os loucos para confundir os sábios. Vocês pensam, olha só, os 12 apóstolos eram as pessoas que Jesus não deveria apanhá-las. Eram as pessoas de menos capacidade. Não passaria no filtro do sinédrio. Não passaria no filtro eclesiástico daquela época. Homens indoutos, letrados. Homens que não sabiam nem escrever o seu próprio nome. E, no entanto, sendo ensinados pelo Senhor Jesus Cristo, o que nós somos, revolucionou o mundo. Está entendendo? Mas treinados por Jesus Cristo. A diferença não estava nos homens. A diferença estava no treinador, no mestre. Está entendendo? Então, não se despreze. Você vai encontrar que os homens de mais notoriedade na Bíblia, eles vieram de onde? De ventres estéreis. Olha só, ventres estéreis. Vamos começar por Isaac. Ele veio da onde? Do ventre estéril de Sara. Vamos falar sobre Jacó. Ele veio da onde? Do ventre estéril de Rebeca. Vamos falar de Sansão. Ele veio do ventre estéril da esposa de Manoá. Vamos falar de Samuel, o homem que tinha 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta, um tipo de Cristo. Ele veio da onde?
do ventre estéril de Ana. Vamos falar de Zacarias, o pai de João Batista, que estava lá no templo e sempre havia pedido um filho, sempre orando. E a sua esposa, ela era idosa, mas daquele ventre que já era estéril, ela idosa, veio quem? Veio um homem, e Jesus fala dele em Mateus 11, e dentre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Tá? Então você não tem que ficar aí num cantinho desprezado. O que você tem que fazer é se encher do Espírito Santo e ser um instrumento nas mãos de Deus. Não despreze a sua cor, não despreze a sua classe social, não despreze o seu pouco conhecimento, porque o conhecimento maior você tem. Mateus 11, 25. O que Jesus disse lá? Quem estava ao redor dele? Anás, Caifás, Nicodemos, Gamaliel? Não. Estava as pessoas citadas em Sofonias 3,12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, mas eles confiarão no nome do Senhor. Esse povo estava lá em torno de Jesus e Jesus se alegrou. Mateus 11, 25. Ele se alegrou e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Se você morasse, vivesse naquele tempo, você estaria ali com eles. Se você, irmã, fosse uma prostituta lá em Jericó, você seria Raabe. Você seria Raabe. E Raabe foi salva. Uma pessoa vil, uma pessoa desprezível. É assim que Deus age. É assim. Outro dia um pastor, amigo meu, estava meio assim, sabe? Meio que com vergonha do seu passado. Passado porque você anda com ele lá onde ele morava, na sua infância. Os colegas até que aceitaram Jesus agora. Começa a contar a história do que eles faziam. Gente, isso não é vergonha. Eu conheço um pastor que aceitou a mensagem na cadeia, na prisão. Ele é até meio torto, tanto pancada. Ele era assaltante de banco. Eu conheço um outro pastor que também aceitou na cadeia a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Eu
Eu conheço um pastor que era policial na Argentina. E você sabe quem ganhou ele? Um preso. O preso recebeu a mensagem e começou a declarar-se livre dentro da prisão. E aquilo incomodou aquele policial. Incomodou. E aquele policial começou a investigar e conheceu o tabernáculo, um templo na Argentina, uma província que ele morava. E quando caiu a ficha, ele que era um prisioneiro, aquele preso era um livre, ele era um escravo. Então veja como que Deus faz, como que Deus age. Aí você fica desprezando você mesmo. Não despreze não, porque Jesus te ama. Jesus te ama. Então, o nosso passado ruim simplesmente mostra o quê? Mostra que onde abundou o pecado, Romanos 5:20, superabundou a graça. Mostra apenas o poder enorme, infinito do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Vocês têm uma ideia? Nós vamos se assentar com Cristo. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora veja, nós vamos se assentar em 2 tronos. No milênio, o trono de Davi. Vamos reinar com ele. Mas no trono branco, nós vamos julgar com ele. Você que está se desprezando, achando pequeno, achatado pelas críticas. Você olha uma pessoa, você se despreza pela cor, pelo cabelo, pela classe social, mas você tem que lembrar, você é um filho do rei, você é filha do rei. Então, se apanha Coríntios 6, ouça alguns de vós tendo negócio contra o outro, ir adiante dos injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo será julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas na terra? Não sabeis vós que os santos hão de julgar os anjos? Então esse povo desprezado pelo mundo, você só não pode se desprezar. Você tem que se valorizar, tá? Você que talvez nem sabe mal escrever o nome, não tem nenhum diploma de parede, você vai julgar juízes, homens importantes
na terra, mas serão julgados no dia do juízo. Por quem? Por uma simples dona de casa, mas que é uma filha de Deus. Por um simples homem, trabalhador, mas que é um filho de Deus. Nós não estamos aqui defendendo a ignorância. Não estamos dando mais valor em quem não estudou, mais valor em quem é mais pobre. Não, não, Senhor. Porque se Deus levanta o pequeno do pó e do monturo ergo necessitado, Deus pode fazer uma pessoa simples, importante também, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, como fez com José, como fez com muita gente. Me lembro de uma mulher que lavava roupa. Ela contratou um pregador para fazer um culto na casa dela e convidou toda a vizinhança. Ela guardou um dinheiro para pagar o pregador, pagar suas despesas de viagem. E esse pregador foi, ela teve o dissabor de ter só um visitante. Um menino com o cabelo caído nos olhos. Um menino fanhoso. E sabe quem é esse menino fanhoso? Que aceitou Jesus naquela ocasião? Mude. Mude chegava, ele era tão ungido por Deus, que nós pedimos: Senhor, eu quero porção dobrada, me unja. Ele não, ele dizia: Senhor, afasta de mim. Eu não estou suportando a tua unção. Era um homem simples, mas as pessoas vinham nos seus cultos. E ele ganhou 500.000 de almas para o reino de Deus. Aquela mulher não sabia. Ela deve ter ficado chocada naquele dia. Mas ela tinha parte nas almas que aquele missionário ganhava. Deus usou ela. Ou Deus usou Mude? Não. Deus usou ela. Ela, inspirou ela. Ela estava nas mãos de Deus. E o desenrolar trouxe Mude. As pessoas diziam: mas como, Mude, que as pessoas vêm aqui te ver? Você é feio. Ainda feio, fanhoso. Ele dizia: não, Deus, o povo não vem me ver. O povo vem ver Jesus. Então valorize o que você tem. Tá? Valorize. Você é alguém. Você é um filho. Você é uma filha. Então, não se despreze. Se alegra. Jesus não se alegrou em Mateus 11, 25? Então, hoje, não é a vez de Jesus se alegrar. É a vez de nós nos alegrarmos. Porque Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então agora é você que tem que se alegrar. Oh Deus, eu me alegro, porque se eu vivesse naquele tempo, eu seria ali
um dos tais pequeninos. Obrigado, Senhor, por ser pertencente da tua economia. Como diz o irmão Brano uma certa vez, ele disse que Abraão valia $1 e Ló valia 10 centavos. Irmão, não importa o quanto você vale, se é $1, se é 10 centavos, o importante é que você está no bolso de Deus, na economia de Deus. Você sabe que para você andar de ônibus, se faltar 10 centavos, você não anda. Você precisa enfiar a mão no bolso e tirar os 10 centavos para pagar ali na roleta do ônibus. Você tem valor. Ô filha, você tem valor. Deus vai te curar. Deus vai te abençoar. Olha, eu tenho testemunho. Deus curando animais. Deus te cura. Você não é um cachorro. Você não é uma cachorrinha. Você é uma filha de Deus. Deus te ama. Levanta o teu semblante. Não quero que você valorize o que você tem. Você tem valor e muito valor. A tua alma vale mais do que o mundo todo. Então, vamos começar esse dia alegre, animado. Aleluia, glória a Deus. Eu sou um filho, eu sou uma filha. Satanás, sai do meu caminho. Essa depressão te afundando, te aniquilando. Diga, Satanás, sai do meu caminho. Eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Que privilégio, que maravilha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos orar. Vamos orar a oração da fé. O irmão Fábio Medeiros, peço oração pela minha vida e família. Pelo irmão Basílio e família. Por Tiago Medeiros, por Giovana Medeiros, por minha nora Gabriele, por Flávio Medeiros, por Francilene família, por Cleia, por Flávia e família. A irmã Madalena, peço oração em favor do irmão Cícero Ferreira, devido à enfermidade. A irmã Cida, peço oração por todos os meus filhos e por mim. A irmã Lica, peço oração em meu favor. O irmão Nelson, peço oração em favor da minha esposa, irmã Cláudia, ela está com dor na coluna. A irmã Sara Rafaela, peço oração por mim e toda a minha família. O irmão Eduardo, peço oração em meu favor e de toda a minha família. A irmã Lloyd Medrado, peço oração por minha família. A irmã Sara Rafaela, peço oração por mim e toda a minha família. O irmão Eduardo, repetir aqui. A irmã Sara Andrade, peço oração por mim e para o meu filho Daniel. Irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. A irmã Rose Fernandes Peixoto, ore por mim. Nós vamos também para mais uma sessão aqui. Sandra Oliveira, Sebastião Charles Praque.
Elcio Américo, Laércio Cobo, Célia Cobo, Alexandro Cobo, Franciele Fernanda Cobo, Leandro Rogério Cobo, Camila Miranda Cobo, Isaac Martins, Samara Penido Pereira, Sofia Penido Pereira, Paulo Basile, Leonardo Amâncio da Cruz, Simone Cristina Rosa de Oliveira, Maria Valentina Neta, Ana Carolina Neta, Cida Rosa Mãe, Desirê Yasmin Rosa de Oliveira, Girlene Lorena, Sebastião de Barros, Leonilda Cleusa Chaves de Barros, Tiago Chaves de Barros, Franciele de Cássia Brito de Barros, Nicole Vitória de Brito Barros, Mariana de Brito Barros, Isabela de Brito Barros, Miguel de Brito Barros, Maria Salvadora e o filho, Maurício Duque de Souza, Helena Alves Teixeira, Bruno Gonçalves Lucas, Keren Gabaldi Gonçalves, Irene, Aline, Lívia e Hugo de Tupã. Nós vamos orar. Senhor, meu Deus, abra nesta hora a cortina da revelação, porque o desprezo do mundo um dia vai acabar, mas o valor que o Senhor tem em nós nunca vai acabar. Pai Santo, eu conheço algumas lutas das pessoas mencionadas. E eu oro para todos desse caderno, Pai. As lutas são grandes. O Senhor conhece a nossa estrutura. Abençoa eles. Pai, cura, liberta das enfermidades. O Senhor é o nosso grande curador. Não é só o nosso Salvador, é o nosso curador. Pai, estende a tua mão santa e poderosa para abençoar, ir de encontro, Pai. É como aquelas pessoas famintas, assentadas ali na relva, o Senhor abençoando 5 pães e 2 peixinhos, alimentando aquela multidão. Havia curado os enfermos. O Senhor foi indo, encontrando com a necessidade deles e resolvendo a situação. Ó Deus, Pai, vá de encontro com a necessidade dos meus irmãos, curando, libertando, dando saúde, Senhor, arrancando essa depressão, mal do século, esse estresse, essa ansiedade, esse medo. Ó Deus, abençoe as famílias. Ó Deus maravilhoso, entra com a providência, Pai. Eu te peço, aleluia, que cada pessoa que acessar essa programação de hoje seja abençoada, recebendo a unção celestial, o bálsamo de Gileade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Dê um ótimo dia para todos, pelo poder da tua santa palavra. Amém. Amém. Graça, graça, graça. Aleluia. Glória a Deus. Nós tivemos, meus irmãos, irmãs, 51 conexão, uma média de 61 irmãos. Eu
Eu estou na unção, meus irmãos. E eu levanto minha mão para cada nome que eu vou citar. E para todos que ainda vão assistir o culto. Irmão Alfredo em Tupã, meu precioso irmão. Irmão João Lamaga, Cantagalo, Paraná. Irmão Fábio Medeiros, Honório Gugel, Rio de Janeiro. Irmão Cícero e a irmã Madalena, em Limeira. A irmã Genino Arco-Íris, a irmã Pedra Silva, Itaí. A irmã Leandra Góes, Pirapozinho. O irmão Dário, irmã Lisalma, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Irmão Estevão no Óleo. A irmã Mira Araújo, em Tupã. A irmã Nina, em Bastos. Irmão Enes Ribeiro, lá em Palmas, Tocantins. A irmã Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Irmão João e irmã Silene Queiroz. Irmão José Luiz Barbosa, em Tupã. A irmã Rosane Charopé, em Santana do Livramento. Conheço as lutas, quanto mais o Senhor. A irmã Cida em Bastos. A irmã Leonilda Barros, Água de Santa Bárbara. Irmão Sérgio, a irmã Valdirene em Tupã. A irmã Lica em Tupã. A irmã Maura Pereira, Brumado, Bahia. A irmã Sara Rafaela, Curupira, Pernambuco. Irmão Nelson, a irmã Cláudia no Óleo. A irmã Janete Jarenco em Placas, do Pará. A irmã Glauciene Nunes, Uberlândia. Irmão Eduardo em Bastos. Irmã Irene Família, Tupã. Irmã Aline Custódio, lá na Espanha. A irmã Keila, em Jaraguá, Goiás. A irmã Lloyd Medrado, Rubiácea. A irmã Sara de Andrade, Guzolândia. Irmã Maria Luzinete, Três Lagoas. Irmão Walter, irmã Luciane Lins. Irmão Carlos Nascimento, Joinville, Santa Catarina. Irmão Isaac Martins, Limeira. Irmã Bárbara e Marília. Irmão Elias Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A irmã Rose Fernandes, lá em Peixoto. Ou Rose Fernandes Peixoto. Pai Santo, dê um ótimo dia para eles. De vitória, de sorriso nos lábios. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, meus irmãos, meu povo, povo de Deus, povo abençoado por Deus. Eu quero lhes convidar para o encontro de pastores que pregam a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, que acontecerá em Tupã nos dias 23, 24, 25 e 26 deste mês. No dia 23 e 24 será no Tabernáculo do Evangelho Completo e no dia 25 e 26 será na Chácara do Banespinha. Vocês verão o endereço. E o pontapé inicial será já na quarta-feira, dia 22. Nosso culto de oração será ali no Tabernáculo e já vai ter um pastor pregando a palavra. Então você está convidado, pastor, amigo, colega, para vir trazendo a sua igreja. E você, irmãos avulsos que estão me ouvindo, as portas estão abertas. Nosso assunto é a mensagem, nosso assunto é Cristo, o nosso assunto e o nosso propósito é voltar desse encontro melhor do que começamos. Você é o nosso convidado. Shalom a todos. Que Deus continue vos abençoando e oremos todos para o encontro e será um marco na nossa vida. Shalom a todos.